Muito bem, eu me chamo Daniel Wanderson, sou pastor. Hoje atuo, como co-pastor na Igreja da Fé do Brasil, na cidade de Montemor. E vamos começar esse projeto a partir de já, não sei que data você está vendo esse projeto, mas nós estamos em 2022, findando 2022. E hoje, propriamente dito, hoje é dia 4, Dia 4 do mês de novembro, tá certo? E nós estamos começando esse projeto. Então não tem vinheta ainda, não tem uma chamada. Quero dizer que é muito bem-vindo, você é muito bem-vindo aqui neste canal, que é um canal, nesse momento, um canal novo. Esse é o primeiro vídeo desse canal que nós vamos expor. E o nome desse canal é Escaneando a Palavra da Verdade, tá? Escaneando como? Sob uma perspectiva de racionalidade, tá? Espiritualidade, entendimento, obviamente, que todos nós somos falhos, tá? A gente tem uma linha, uma forma de ver as coisas, de ver a palavra de Deus de uma forma geral, mas a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ela interpreta a si própria. Então a gente precisa ter esses cuidados de ouvir, o que a palavra diz, de ler, entender, e termos também a sensibilidade e a humildade de, quando necessário, regressarmos ao entendimento que não é o nosso, porque obviamente nós podemos estar errados, tá? Então esse canal, Escaneando a Palavra da Verdade, ele tem escaneando por quê? Porque quando você vai usar uma máquina, de scanner, você coloca um documento, um documento qualquer ali, e o intuito é de que ela traga, exatamente o documento como ele é. Você vai escanear ali, vai digitalizar o que de fato está no documento. Então essa é a ideia nesse canal, escanear, trazer o que a palavra diz, tá bom? Claro que eu tenho marcha ré no meu carro, Os comentários aqui embaixo, eles são válidos, eles vão servir para que nós possamos aprimorar, aprender e crescer mais e mais. Então você perceba que eu não tenho um cenário, embora o cenário que você tem aqui atrás é um cenário muito bonito, que eu estou aqui no templo, Você vai ver, eu não vou editar muito, até porque eu não tenho muitas técnicas para edição. Por hora, você vai ouvir aí um som de carro, você vai ouvir um som dos pássaros, esse sim é maravilhoso. Às vezes você vai ouvir os cães, na vizinhança latindo, E é normal, tá bom? Então isso é para procurar ser o mais natural possível dentro de um contexto espiritual e até mesmo intelectual, tá certo? E hoje eu vou traçar com você um assunto muito interessante e poderoso, inclusive, que não cabe muitas margens para divergências, mas ainda há divergência nesse assunto. Ele é polêmico, se você me pergunta? Acredito que não, mas tem algumas linhas de entendimento, tá? Oração, por exemplo. Há vários contextos, as várias formas de oração, e numa conversa, duas conversas na realidade, e uma delas com uma garota, uma moça aqui da nossa igreja. Fui levar meu garoto na escola e eu encontrei ela vindo e eu conversava com ela sobre oração, e até de uma forma extrovertida brinquei que estaria orando por ela. Ela disse: ora por mim, tá? Eu disse algumas curtas palavras e ela disse: nossa, pastor, mas assim? E eu disse: oração a oração tem poder no seu contexto de fonte, onde que você vai buscar a fonte, sob que perspectiva você está orando. Então isso denota o poder da oração, para quem eu estou orando, Onde está o recurso da resposta da minha oração, Então o recurso da resposta está em Deus, Todas as respostas das minhas orações, das suas também, está em Deus. Então com isso é que a gente trabalha, nesse interim, nesse contexto. E aí, dentro do escopo do assunto, dentro da situação, eu falei com ela o seguinte: você sabe qual que é a oração mais poderosa que existe? Ela disse: não. Eu falei: então, a gente tem vários contextos de oração, e muitas pessoas ensinam sobre oração, e isso é normal, isso é natural, isso é importante,
e cada qual ensina sobre oração sob sua perspectiva, sobre o que cada um entende sobre oração, né? Então isso é importante, mas de que maneira eu oro, né? Qual que é a oração mais poderosa? Qual que é a oração mais forte? Alguns subtende-se que por... Muito bem, precisei dar um corte aqui, né? Muito barulho na rua, embora eu disse que não ia editar, mas algum vai ser necessário, tá? E aí eu falava com ela o seguinte, porque uma vez fomos orar por alguém e essa pessoa disse o seguinte, nossa, né? O irmão fulano, citou o nome, a oração dele é mais poderosa. Por quê? Por conta da entonação, né? Tem pessoas que atribuem o poder à oração de maneira como ela é entonada, né? Se você ora mais alto, se você ora mais enérgico, se você sua durante o processo da oração, se você pula, aí alguém subentende que aquela oração sim é poderosa. Já você ou outro que ora de forma mais introvertida, mais intrínseca, né? Alguns entendem que essa não, essa é uma oração fria e não tem poder. Então há vários modelos, ensinamentos sobre oração e como orar. Fato é que quando eu olho para a Bíblia, né, o que eu vejo como oração poderosa? Jesus ensina sobre oração, ele ensina os discípulos a orarem. E aqui é o assunto qual eu quero tratar. Para mim, em todo o contexto bíblico e extra-bíblico, a oração mais poderosa é aquela que Jesus ensinou. E se você for olhar, você vai ver que essa oração é a oração mais simples que se possa conhecer, né? Todo mundo ora essa oração. Que oração é essa? O Pai Nosso. Todo mundo ora, né? Você vai para alguém que é de profissão espírita, profissão de fé espírita, ele ora o Pai Nosso. Você vai para alguém que é católico, ele ora o Pai Nosso. Para alguém que nem é cristão, fervoroso, ele ora o Pai Nosso. A igreja evangélica ora o Pai Nosso. Claro que há algumas dissonâncias, pequenas discrepâncias com relação à oração em si, né? O formato da oração. Mas fato é que todos oram o Pai Nosso. E que oração é essa? É a oração modelo, a oração que Jesus ensinou. Tá certo que não é uma regra de fé, que só se faz esta oração. Mas a partir dela se derivam todas as demais, da maneira como eu creio, tá? Então, os discípulos estão tendo algumas dificuldades, estão ouvindo Jesus ensinar e Jesus está ensinando sobre muitas coisas, né? Então Jesus está falando como eles devem se comportar no capítulo de número 6 de Mateus, né? Jesus vai falar com eles acerca de como devem dar as esmolas, né? Quando você der esmola, você não deve alardir, tocar trombeta, espalhar para todos que você deu esmola, quanto você deu, o que você fez, para quem foi. Jesus está dizendo que não é assim que funciona. Ele está ensinando. E ele segue o seu ensinamento, né? Ele não fala só isso, ele fala sobre a esmola, ele fala sobre como você fazer o bem de outra forma, né? Sobre você orar e não parecer para os homens que você ora. Ele vai ensinar sobre como você deve fazer. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor de forma secreta. Tudo que você faz nesse contexto precisa ser de forma secreta. E quando você faz isso de forma secreta para Deus que vê e conhece o que é secreto, Ele vai recompensar você publicamente, tá? Então eu vou ler aqui de forma sintética, bem rápido, só para a gente poder contextualizar o que diz o capítulo de número 6. O primeiro versículo diz assim: Jesus está ensinando, né? Então ele vai falar com os discípulos acerca de como devem ser as coisas. Ele começa: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante de quem? Diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tendes galardão junto ao vosso Pai que está no céu, né? Eu não vou me ater nisso, que nós vamos falar sobre oração, mas você já vai tendo aí uma alusão sobre o que realmente Jesus está falando. Aí vem: quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, né? Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, né? Tudo aqui você está percebendo que o intuito é que os homens vejam, que as pessoas vejam o que está sendo feito. E Jesus vem repudiando isso e ensinando que não é dessa forma. Ele continua: em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Que galardão é esse? Se é o que você quer, se é o que eu quero, é ser visto,
como um benfeitor, como alguém que dá muitas coisas, como alguém que vê o próximo, se é isso que eu quero, Jesus está dizendo, pronto, você já conseguiu o seu galardão, você só não tem nada junto a Deus, mas junto aos homens, é isso que você quer? Então é isso que você tem. Versículo 3 do capítulo 6 de Mateus. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, né? Para que a tua esmola seja dada em secreto, e o seu pai, que vê secreto ou em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então, às vezes o medo das pessoas é que ninguém saiba, olha, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Deus está vendo. E se Deus está vendo o que você está fazendo, o que diz a palavra? Ele vai recompensar você publicamente. Quando isso acontecer, os que não estão vendo vão ter que ver, tá bom? Nós vamos falar sobre isso em um outro momento. É muito interessante, mas vamos falar em outro momento. Versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, né? Pois comprazem, ou seja, têm prazer em orar em pé nas sinagogas, né? E nas esquinas, nas ruas, para ser vistos, né? Para ser visto, né, pelos homens e tal, e ali eles já receberam o seu galardão também. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente, ele mesmo é quem vai te recompensar publicamente. Então o intuito de Deus é que você tenha um particular com ele, e ele vai te honrar, ele vai te mostrar, né, como ele recebe isso, e os outros, os homens, as pessoas que não é o teu foco de buscar a visão, visibilidade dessas pessoas, vão ver que Deus é na sua vida. Então vale muito a pena fazer de maneira secreta, como diz a palavra, como diz a Escritura, porque Deus não vai deixar em oculto aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, né, espiritual, dentre outros adjetivos que possa atribuir aqui, que você faça para ele. Deus não vai deixar isso em secreto, né? As pessoas vão ver e vão ter acesso, tá? Eu estou correndo aqui porque o meu foco é falar aqui sobre a questão da oração, tá? E aí o versículo 7, né? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, né? Como os gentios. Por quê? Porque eles pensam que por muito falarem, ou falarem alto, né? Expressar muitas coisas, é por isso que eles serão ouvidos. Jesus está dizendo, não é por isso que eles vão ser ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe, tá, o que vos é necessário antes de você pedir. Então Deus sabe o que você necessita, Ele sabe o que eu necessito antes mesmo que eu peça, antes mesmo que eu fale, tá? Então veja como Deus é maravilhoso, tá? Ele quer nos honrar. Por que nós não alcançamos esses benefícios? Porque a gente quer se honrar, a gente quer que as pessoas reconheçam o nosso valor, e quando na verdade nós não temos condição de mostrar quem de fato somos para as pessoas. Deus sim é quem vai fazer isso para as pessoas certas, para as pessoas que devam de fato ver, conhecer e absorver aquilo que você tem para apresentar. Então, se nós seguirmos, eu gosto de dizer que a Bíblia, ela não dá margem para que a gente erre, tá? A Bíblia não nos dá margem para que nós erremos. A gente erra porque a gente sai do contexto bíblico. A gente começa a aplicar outras coisas, pensamentos, né? Ideologias próprias, e a partir de então a gente acaba se equivocando na caminhada, tombando na caminhada, e perdemos os benefícios que a palavra nos garante mediante condições, tá? Então quando a gente consegue estar num contexto de obediência, seguindo e atendendo às condições da palavra, então ela nos confere tudo aquilo que está prometido para nós mediante ela. Mas vamos entrar então no contexto do poder dessa oração, tá? De novo, eu disse que havia tido duas conversas, né? E uma delas foi agora, recente. E aí quando nós falamos sobre essa questão da oração do Pai Nosso, foi que me abriu ali algo muito importante, né? Que a gente falou, a parte que diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né?
E a partir dali, Deus, entendo, abriu um leque de entendimento comigo e com a outra pessoa. Essa outra pessoa é o Ezequiel, um filho postiço que nos deram aí nos dias recente. E falamos muito sobre isso. E foi uma conversa muito proveitosa. E claro que não vamos dissertar todo o contexto aqui, porque o vídeo já vai para mais de 10 minutos e eu não quero que ele fique muito longo, tá? Mas a gente, às vezes, passa por situações e não compreende o porquê que a gente está vivendo aquela situação, tá? Você passa por situações, por problemas e não consegue entender, né? Poxa, mas eu sou crente, eu oro todos os dias, eu busco a Deus todo o tempo. E por que é que eu não consigo romper? Por que é que eu estou vivendo tantas adversidades dos meus dias quando Deus tem o melhor para mim, tá? E aí a gente vai para a Bíblia, tá? E você não precisa saber orar aquelas orações de vernáculos polido como alguns fazem. É válido também. É válido você orar uma oração muito rebuscada, é válido porque Deus ouve. Uma oração matuta, né, como um integrante, um morador, né, das partes mais longínquas do país, da nação, nos interiores, nas roças, né, Deus ouve também, tá? Fato é, a gente precisa orar, tá? Então Deus ouve essas orações. Mas, para mim, se você aprendeu a orar o Pai Nosso, e não só orar, mas também aplicá-lo como ele está explícito para nós na palavra, muitas coisas vão começar a mudar na tua vida, tá? Eu tenho certeza disso. Então, ele é uma oração que Jesus ensina e ela vem com bênçãos, né? Ela vem com condições para que nós recebamos essas bênçãos, e a gente, se não aplicar da maneira correta, teremos prejuízos, tá? Olha só o que Jesus diz. Ele está ensinando os discípulos acerca do céu. Ele está ensinando como se comportar, ele está ensinando como você passar essa vida aqui, porque tem um objetivo, e o objetivo é sair daqui para o céu. Os discípulos não conhecem o céu. Jesus está dizendo, ele vai mostrar, né, como que funciona essas questões. E aí o que ele começa? Ele diz, olha, faça o seguinte, no versículo 9, né, diz, olha, quando vocês orarem, vocês vão orar dessa forma. De novo, a Bíblia não vai dar margem para erro. Ela não dá margem para erro. Então Jesus ensina, diz, olha, o caminho do céu para cima, eu quero que vocês vá para lá eu tenho moradas para vocês, está tudo certo, né? Só que há um processo e um procedimento para chegar lá. E como é que se chega lá? Vamos entender isso aqui. Aí ele começa aqui, olha. Bom, quando vocês orarem, no versículo 9, vós orareis assim. É dessa forma que vocês vão orar. Como, Senhor? Assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele vem, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, tá? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos conduza ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Olha só que interessante. Como que isso nos afeta positivamente ou negativamente? Jesus está ensinando como eles devem orar. E Jesus não fez nenhum estardalhaço, não pulou, não saltou, falou, olha, vocês vão orar dessa forma aqui. Vocês querem vitória? Vocês querem vencer? Eu vou dar um modelo de oração que vocês vão fazer e que vai dar tudo certo. E é dessa forma que precisa ser feito. Primeiro, Pai Nosso, tá? Se você quer sair dessas crenças que vocês vivem, da maneira como vocês acreditaram até aqui, se vocês querem mudar isso, então primeiro, vamos assumir Deus como seu Pai. Então diga, Pai Nosso, traga ele para o contexto familiar mais intrínseco que você possa ter. Isso é o Pai Nosso. E não é um Pai comum, um Pai que está no âmbito terreno. Pai Nosso que está no céu.
Santificado seja o teu nome. Tem uma explicação mais rebuscada para isso, mas não vou me ater, que eu vou me ater nas demais coisas, tá? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O que ele está dizendo? Olha, primeiro, eu quero que você seja, que o Senhor seja o meu Pai, tá? E não só que seja o meu Pai, eu quero me submeter ao teu reino, eu quero me submeter à tua ordem, à tua liderança como Pai, mas eu também quero me submeter ao seu reino, tá? Então venha a nós o teu reino. E eu não quero só permear pelo seu reino, eu não quero só contemplar as coisas que há no seu reino, tá? Não, venha a nós o teu reino, mas eu quero que seja feita a sua vontade, tá? E qual é o parâmetro para que seja feito a tua vontade? Não é um parâmetro comum, não é uma questão comum, seja feita a tua vontade como eu conheço, não. Eu quero que ela seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Quem está ensinando conhece o céu, quem está ouvindo não conhece. Jesus está falando de um conhecimento celestial. Ele está dizendo, olha, para que tudo dê certo, qual que é o caminho? Não dá para chegar no céu fazendo as coisas da terra. Então, para ir para o céu, você tem que fazer coisas que acionam, tá? Os botões que acionam, que viram a chave para a entrada no reino celestial. Então, dessa forma, Pai nosso que estás no céu, não é um Pai terreno. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, porque no céu a vontade dele é feita, ela é plena, ela é perfeita. Então, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, né? Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? E aí o que a gente vai olhar? Eu não quero viver no senhorio do Senhor. Eu quero que Ele seja meu Pai enquanto é conveniente para mim. No momento em que não é, eu não quero mais. Eu me submeto ao reino de Deus enquanto ele é conveniente para mim. No momento em que não é, eu não quero mais o reino de Deus, porque ele vai me exigir coisas e eu não estou disposto a dar. Só que eu quero entrar lá. Mas para entrar lá, não dá para ser do meu jeito, não dá para ser da minha maneira. Tem que ser do jeito de Deus, tá? Então, para eu entrar lá, eu preciso estar sujeito à vontade de Deus. E aqui vem uma polêmica. Eu disse que o vídeo não era polêmico, né? Mas a questão livre-arbítrio, tá? Livre-arbítrio, que interessante que é. O que seria o livre-arbítrio? Você poder fazer o que você quer, né? Tudo bem, você tem essa autonomia para fazer, tá? Você pode viver a vida, eu posso viver a minha vida da maneira como eu bem entender. Que Deus, raras vezes eu vou ver Deus intervindo numa questão pessoal para que o indivíduo faça o que ele quer. Ele vai fazer isso. E em algum momento a gente pode falar também sobre isso. Mas Deus não faz isso o tempo todo. E aí o que acontece aqui? Eu quero os benefícios do reino. Eu quero o que o reino pode me dar, mas eu não quero me submeter às condições do reino. Logo, o reino não é para mim, né? Então, eu quero, Senhor, quero que tu seja o meu Pai, mas eu não quero obedecer esse Pai, né? Pai nosso que estás no céu, eu não quero obedecer esse Pai. Ele é o meu Pai, mas por quê? Porque ele é poderoso, ele é onisciente, mas eu não quero obedecê-lo. Não funciona, né? Venha ao teu reino, mas eu não quero me sujeitar às leis. Nesse reino tem leis, tem ordem, tem conduta, mas eu não quero me sujeitar. Então não dá para entrar lá, não vou conseguir as bênçãos advindas dessa oração poderosa se eu não me submeter a ela. Então eu preciso entender e me submeter a todos os pormenores que ela me propõe, tá? Então Jesus é quem está ensinando, porque ele tem conhecimento do que é terra e ele tem conhecimento do que é o céu. E ele sabe já como que os homens vivem na terra e ele está preparando esses indivíduos para viverem na eternidade com o Senhor. Só que para lá é diferente. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então quando eu digo para Deus, seja feita a tua vontade, aonde ficou o meu livre-arbítrio? Aonde ficou a minha vontade? A minha vontade agora está suprimida. Ela está dentro de um contexto, de um escopo da vontade de Deus.
E agora eu preciso viver essa vontade. Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, as minhas vontades estão dissolutas, acabou, não tem mais, estão dissolvidas, melhor dizendo, não tem mais a minha vontade aqui, tá? Então, se eu quero que essa oração funcione, eu tenho que entender todos os pontos que ela me propõe, né? Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então eu aceito ele como Pai, tá? Eu aceito a santidade dele, né? Desse Pai, que não é terreno, é celestial. Eu aceito o reino dele sobre mim, né? Estou sob sua vontade, estou sob sua liderança, né? Sob seu governo. Então eu aceito o governo dele sobre mim, né? Então, Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e aceito a vontade dele. Quando eu aceito todas estas coisas, né, advindas desta palavra, tá? Entendendo que a vontade dele vai ser feita na terra como ela é feita no céu, aí sim eu tenho direitos. Eu digo, pão nosso de cada dia, tá? Nos dai hoje. Ele vai dar, porque o Pai provê, né, suplemento para o Filho. Então, quando eu entro nesse contexto, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele vai fazer, porque eu estou submetido a todas as condições que ele me colocou anteriormente. E é simples de entender isso aqui. E aí vem o perdoa, Senhor, porque eu sou falho, perdoe as nossas dívidas, né? Só que, de novo, Jesus dá condição, perdoa as nossas dívidas. Como perdoa as nossas dívidas? Simples, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí eu não perdoo ninguém, você não perdoa ninguém, né? Somos maus, a pessoa faz algo para nós, a gente leva aquilo para a sepultura, tá? As pessoas fazem algo que nos ofende, nos magoa, nos maltrata, a gente não perdoa. Mas aí eu venho e oro o Pai Nosso e quero que o Senhor me perdoe. Se nós que somos seres mortais, nós nos ofendemos o tempo todo, será que nós não ofendemos a Deus? Toda vez que nós duvidamos, toda vez que nós falhamos, toda vez que nós pecamos, que erramos, consciente, será que nós não ofendemos a Deus? Sabe? E aí eu quero que ele me perdoe, só que ele deu uma regra, eu vou perdoar você como você perdoa o teu irmão. Eu vou perdoar as suas dívidas como você perdoa a dívida do seu irmão. E essa é a condição. E aí a gente cai num marasmo de enfermidade, várias situações, e não temos perdão. Vamos sucumbindo, e não entendemos o porquê. E é simples, é porque eu não consigo exercer isso aqui, né? Há um contexto para que nós possamos entender. E quando a gente entende o contexto e aplicamos, tudo funciona. Não adianta eu conhecer a oração do Pai Nosso, não adianta eu saber o poder que ela tem, né? Porque muitas pessoas sabem o que tem que fazer, sabem como tem que fazer, quando tem que fazer, sabe tudo, sabem que tem que ser feito, mas não fazem. E aqui está o problema. Não adianta eu conhecer toda a Bíblia de capa a capa se eu não me ater ao que ela me propõe, tá? Se há condições, eu preciso me enquadrar nas condições para receber os benefícios que ela me dá, que ela me propõe. Ela propõe, daí a eu aceitar, daí até eu receber, eu tenho que sim aceitar as condições. E essa é uma delas. Só haverá perdão a partir do momento em que eu perdoar. Não pense que se você não perdoa alguém, Deus está te perdoando. Isso não acontece, porque é bíblico. Jesus disse, na sua oração você vai dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí quando ele fala isso, no versículo 13, ele continua dizendo, não nos conduza, né, à tentação, ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que é que vai acontecer tudo isso?
porque teu é o reino, porque teu é o poder e a glória para sempre, tá? Então, quando eu aceito todo esse contexto aqui e aplico, a palavra do Senhor é lei, e sendo lei a sua palavra, ela vai se cumprir na minha e na tua vida. E quando isso acontece, nós temos então todos os benefícios, acesso a todos os benefícios. Por isso, eu acredito piamente que não importa quão rebuscada seja a minha oração, quanto tempo eu me dedico à oração, para mim, essa oração, ela é uma oração com ensinamento e uma oração extremamente poderosa, né, no seu contexto geral, uma vez que Jesus ensinou. Então eu preciso entender essas coisas aqui, tá? Olha só a explicação que ele vai dar e eu vou fechar isso aqui. Ele diz assim, né? Simples, por que tudo isso, pai? Por que tudo isso, né? Ele diz, ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, isso aqui é condição. Se você, eu, nós, perdoamos os homens as suas ofensas, olha isso, né? Também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então eu só sou perdoado se eu perdoar. Quando eu perdoar. Se isso não acontecer, eu não tenho acesso ao perdão. Oração de Jesus, né? A Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por quê? Porque eu não sigo a receita, eu não sigo o cronograma, e isso só vai acontecer de eu receber quando eu seguir isso aqui. Então, olha, porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos não perdoará a vós. Quem está dizendo? Jesus. Se eu aceitei Pai Nosso, que está no céu, então ele está dizendo, esse Pai me perdoa, uma vez que eu perdoo. Por quê? Porque os outros também são filhos, né? E eu preciso entender isso aqui. Se não perdoardes, ele também não perdoa vocês. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então diz aqui, olha, se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas. Tá? Então, concisos disso, vamos orar, fazer a oração do Pai Nosso, ouvindo esta oração. Não só orar porque o meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou, eu ouvi na igreja, eu ouvi em algum lugar. Não, vamos orar. E se você a partir daqui orar e aplicar o que essa oração diz, muitas coisas vão mudar na sua vida. Tem muito mais que a gente pode dizer sobre essa oração, tá? Mas eu já me estendi bastante e eu espero que você aproveite, dê aí o seu like, o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, dê o seu like e nós vamos escanear melhor essa palavra, porque a palavra ela só tem efeito quando aplicada nas nossas vidas, tá bom? No mais, meu muito obrigado, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, querendo Deus. Deixa aqui embaixo o seu comentário, indicação para outros vídeos que possamos fazer e nós vamos seguir com esse projeto em nome de Jesus. Forte abraço, até o próximo vídeo.